Olá pessoal, seja bem-vindo em mais um episódio do ID Podcast, o seu podcast de inteligência, desenvolvimento e espiritualidade. Olha, mas antes de começar mais um episódio especial, eu vou pedir para você, né, curtir, comentar, compartilhar, ativa o sininho. Gente, você já está assistindo a gente ainda, né? Não é de hoje que você acompanha a gente e ainda não se inscreveu no nosso canal, né? Então, por favor, em nome de Jesus, clica aí, ativa o sininho, começa a nos seguir e também lembre-se de compartilhar esse conteúdo, porque assim, né, o algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é relevante e precisa atingir mais vidas. Então, pessoal, estamos aqui, né, em mais um dia especial com uma convidada também especial, nada mais hoje, nada menos, né, e tem uma pessoa aqui maravilhosa, né, a cantora Nilane Silva. Seja bem-vinda, Nilane Silva. É sempre um prazer, muito obrigada pelo convite. E você que está me assistindo, fica ligadinho, iremos compartilhar um pouquinho da minha trajetória, da minha carreira, da minha vida espiritual, vamos falar de vários e diversos assuntos. E fica ligadinho que vai valer muito a pena e é um prazer imenso estar aqui juntamente com o ID Podcast, todos vocês aí do canal. E muito obrigada pelo convite. Ah, que isso, a honra é nossa, do ID também. É um prazer, né, receber você aqui na nossa mesa, né, uma ungida, uma serva de Deus, né, uma pessoa que tem sido usada de forma extraordinária por onde passa, tem deixado a sua marca e tem levado também a presença de Deus, né? Para vocês que não sabem, gente, Nilane, né? Ela é uma cantora, artista brasileira, atua na música com foco em interpretação, presença vocal e muito mais que ela vai contar para vocês, tá? E então assim, gente, é algo incrível, né? No final ela vai deixar ali o Instagram dela para vocês, as redes sociais e eu tenho certeza que você vai ficar impactado ou impactada com a presença de Amém. Deus através da cantora Nilane. Nilane, para a gente começar esse podcast, eu queria começar com uma pergunta. Se eu fosse perguntar, poderia falar assim, se eu fosse perguntar, não, eu vou te perguntar isso, né? Que é um padrão nosso aqui no podcast, de perguntar para a pessoa quem ela é. Você falar mais um pouquinho da sua história, né? Quem é Nilane Silva? Fala pra gente. Nilane Silva, basicamente comum como qualquer outra mulher, cristã, mãe, esposa, dona de casa, empresária e cantora. Levo a palavra do Senhor através dos louvores e há quem diz também que eu prego, né? Gosto sim de estar ali compartilhando algumas coisas sobre a palavra do Senhor, sobre a Bíblia. Não sou uma pregadora para falar assim, Nilane, você prega? Não. Mas sei também compartilhar, falar que Jesus salva, cura e liberta. E isso para mim, né, já vale muito mais que muitas pregações, porque é algo que todos, né, precisam ouvir, às vezes uma mensagem tão curta, e eu considero particularmente como uma pregação. Eu posso dizer também que sou pregadora nessa visão. Mas Nilane Silva é basicamente isso, uma mulher cristã com muitos defeitos, muitas qualidades, se aperfeiçoa sempre, procuro me aperfeiçoar sempre na presença do Senhor, na palavra dele. Uhum. Mas diante de tudo a gente não é perfeita, né? Mas estamos aqui para compartilhar nossos defeitos, nossos acertos e procurar a perfeição diante de Deus, né? Se santificar diante dele. Basicamente, Nilane Silva é essa mulher. Ah, que legal. E você é capixaba, né? Da onde que você fala, de qual região que você é? Eu poderia dizer que sou capixaba, né? Já tem 14 anos que eu estou morando em Vila Velha, Espírito Santo. 14 anos. Sou natural da Bahia. Vivi a maior parte da minha infância, da minha adolescência em Teixeira de Freitas, uma cidadezinha do interior. E foi dali que eu trouxe minhas raízes, aprendi verdadeiramente a caminhar com Cristo, né? Ainda na minha infância ali naquela Que legal. cidade. Mas sou baiana em terras capixabas.
Sou imensamente grata a todos os capixabas por ter me abraçado, por ter abraçado o meu ministério e ter aprendido tanto com o povo capixaba. E a minha Bahia permanece ali num cantinho que sempre que posso estou lá, sinto muita falta, mas sou baiana em terras capixaba. Ah, que legal. Não sei se você sabe, né? Eu também tenho um pouquinho da Bahia aqui na minha veia, mãe baiana, deu essa mistura, quem já me conhece aí sabe, né? Mistura de Bahia com Japão. Né? Lá em casa, mãe baiana, pai japonês. Oh, que bênção, meu Deus. Eu costumo dizer, é o famoso acarajé com sushi. Tudo de bom. Tudo de bom, né? É isso aí, cara. Muito legal, sabe? Ver assim, uma pessoa assim que se entregou para Jesus e entendeu, sabe? Eu acredito assim, Nilane, que existe uma diferença quando a gente entrega para Jesus a vida, mas não entende o propósito, né? Sim. E o chamado. Poderia assimilar essas palavras, propósito e chamado. Uhum. Aí você podia perguntar para mim, Yuda, mas todo mundo tem um chamado? Eu acredito que sim, né? Porque a própria Bíblia já diz sobre um chamado que é para todos, que é o ID. Será que eu estou errado nisso? Né? Entendi. Porque ele fala assim, olha, ide e pregar o evangelho. Então, ele já nos chamou e convocou para fazer isso. Mas eu acho muito legal quando eu vejo assim, quando Deus ele dá dons e talentos Uhum. especiais, específicos, né, para uma pessoa e ela entende que ela precisa colocar isso, né, em ação. Né? Então, assim, quando você pega, né, e aquilo que Deus te deu e você está assim, olha, eu vou, né, eu estou entendendo que Ele me salvou, mas eu estou entendendo também que o talento que Ele me deu, o dom que Ele me deu, sabe, eu vou, né, assim, ser um canal de bênção para outras vidas. Então, assim, eu acho muito bacana, tá? Parabéns, tá? Assim, pelo que conheço um pouco dessa história, você atendeu cedo isso, né? Esse chamado. Conta um pouquinho pra gente. É interessante porque eu ouço muita gente, às vezes muita gente também me pergunta, Nilane, o seu chamado. E às vezes por ser cantora, por cantar, por gostar de cantar, às vezes as pessoas pensam, ah, e o seu chamado? Mas eu trago para mim o seguinte, o meu chamado não é exclusivamente cantar, ser cantora. Porque se eu me basear, me limitar apenas em ser cantora, a partir do momento que eu perder a voz, eu não tenho mais chamado. Então, o nosso chamado ele não é limitado aos nossos dons e talentos, né? O nosso chamado está em diversas funções. Eu uso hoje particularmente Forte, a sim. música, né? Porque é uma ferramenta que o Senhor me proporcionou. Eu tenho o dom de cantar, eu sei cantar. Mas tem diversas outras coisas também que eu posso usar, né, na palavra do Senhor para poder expressar, para falar da palavra dele. Tem diversos chamados que as pessoas podem dizer como chamado, mas a gente não pode limitar a um dom e talento. Né? Então hoje eu não trago isso. Ah, o seu chamado é ser cantora. Não, porque o meu chamado não é exclusivamente ser cantora, porque a partir do momento que se casa eu perder a voz, acabou meu chamado? Não existe. Uhum, Então, eu não tenho essa limitação. uhum, Eu sei que o Senhor ele tem muito mais, né, a nos uhum, oferecer. E hoje o que nós expressamos através dos nossos talentos, que seja cantar, que seja pregar, que uhum. seja estar ali em uma ação social, que tem muitos pregadores, tem muitas pessoas que estão em alguns hospitais ali também fazendo esse trabalho. Então, o nosso não existe, não tem limitação. Então, o chamado ele é extenso. Eu acredito que é muito mais do que a gente pensa. Hoje eu entendo dessa forma. Né? Eu não estou limitada a ser cantora. Então, desde criança, quando eu comecei a cantar, ainda com 5 anos de idade, muitas pessoas, eu ouvi sim, muitas pessoas, o seu chamado é esse, o seu chamado é aquele. E tenta, às vezes, nos limitar a isso. E eu falo, Senhor, eu sei muito mais que isso. Eu posso chegar hoje em qualquer ambiente e falar do amor de Jesus fora das câmeras. E então, assim, as câmeras hoje vai me trazer isso como um chamado de ser pregadora, porque eu estou falando do amor de Deus. Existem várias outras formas, né, de servir
Então, assim, hoje eu falo que eu não tenho limite. Hoje sou cantora, sim, gosto de cantar, uso a música a favor disso, de fazer a obra do Senhor também. Mas o nosso chamado é extenso, ele é muito mais do que a gente pensa, muito mais do que a gente imagina. O Senhor está sempre renovando, está sempre, dependendo da estação, ele vai te confiar algo diferente. Então, de acordo com o que a gente caminha com ele, ele vai nos revelando. E a gente vai surpreendendo, né? É aí que você vai descobrindo quem é você em Deus. Você é muito mais do que você pensa. Você é muito mais do que você imagina. Muito forte isso. Ou seja, na minha interpretação, não se limite a um dom, né, a um talento. Conforme eu falei, todos nós já fomos convocados para o ID, né? E aí, é só cantando, né? É só pregando, cada um na sua zona de genialidade, né? Mas existem muitas formas, né, que a gente pode agradar a Deus, né, através desse chamado. Né? Mas você falou uma coisa com muita propriedade. De fato, eu mesmo já passei por essa experiência de achar que eu só serviria na obra de Deus em cima de uma zona que eu amava, sempre amei, que era a pregação. Eu sempre achei que o chamado estava relacionado a isso. Tanto achava, tinha tanta convicção, que eu até desculpa o termo meio chulo, sabe? Que eu só prestava se fosse para isso na obra, que assim, quando não acontecia, quando eu ficava muito tempo, né, sem pregar, eu ficava triste, sabe? Ficava para baixo, mas triste, uma tristeza. Mas depois eu fui ressignificando isso, eu fui entendendo, né, exatamente o que você estava falando aqui, sabe, Nilane? Eu fui entendendo que é muito mais a gente servir a Deus, né? Eu acho que a gente já até conversou sobre isso uma outro dia, que sobre a intimidade, sabe? É muito é, a intimidade é muito maior do que qualquer outra coisa. A comunhão com Deus, né? A amizade com Deus. E muitas vezes as pessoas elas ficam amando mais o chamado, né, do que se relacionar com Deus. Amando mais o seu ministério X do que ter uma intimidade secreta, né? Então, assim, eu acredito que muitas pessoas já passaram por isso, tá? Se não passou, mas eu já escutei muitas pessoas falar sobre isso. E eu sou uma delas, sabe? Então, assim, eu achava que minha vida tinha que ser só a pregação, sabe? E até o ponto de eu achar que não tinha nem mais sentido minha vida sem estar no altar pregando. Mas eu entendi que eu precisava ressignificar isso. Eu entendi que. Sabe quando a gente vai amadurecendo? Você está mais de 20 anos na igreja, mas você acha que está maduro já demais? Na verdade, Deus está falando assim: não, meu filho, você tem que aprender mais, você tem que aprender mais de mim, você tem que se relacionar mais comigo, você tem que entender mais sobre o meu reino, você tem que entender mais da palavra. E a gente, de certa forma, eu penso também, Nilane, que muitas de nós fomos doutrinados assim também. O que você compartilha disso? É exatamente da forma que você falou. Tem muitas pessoas, existem sim muitas pessoas que acreditam que se ela não está em determinada função com que é vista, né? Então perde ali o prazer de estar servindo ou de estar fazendo aquele trabalho e impede isso, impede de você saber realmente o que Deus tem para você, né? Então, assim, às vezes os nossos sonhos, as nossas vontades não está alinhado ao propósito que o Senhor tem para cada um de nós aqui nessa terra. É por isso que hoje eu sempre falo, Senhor, eu estou no caminho certo, a tua vontade é que realmente eu faça esse projeto, estou dentro do tempo, porque existe sim, né, uma linha de início, um meio, um fim, a hora de parar, a hora de você dar uma pausa. Então, às vezes eu pergunto, Senhor, eu estou realmente no caminho certo que o Senhor tem para mim? Eu sei que o louvor, a música hoje, ela tem um poder muito grande, sim, de levar a palavra do Senhor, de confortar almas, né, de pessoas também serem resgatadas para o reino, porque esse também é o nosso propósito, fazer com que pessoas conheçam a Jesus de verdade. Mas também existem outras formas.
Às vezes, nosso interior, às vezes ele quer trabalhar o nosso interior antes de qualquer chamado, antes de qualquer função que você pretende executar e levar isso como um ministério, né? Às vezes ele quer nos tratar primeiro para que depois outras pessoas sejam tratadas, porque através de outras pessoas você só vai conseguir alcançar se você estiver realmente curado em Cristo, se ele estiver trabalhado da forma correta, com que você, né, esteja preparado para isso. Então, é um ponto muito importante. Então, o que você falou, o amadurecimento espiritual, ele vem com o tempo e com intimidade com Deus. Né? Às vezes a gente pensa que isso vai cair do céu, que você vai ter esse conhecimento, que isso tudo vai acontecer. Não. A gente precisa, sim, ter comunhão com Deus e estar descansar nele sempre e depender sempre da última palavra que é do Senhor, sempre dele, de mais ninguém. Hoje eu ouço muitas pessoas falarem assim: ah, se fulano não conseguiu chegar ao auge da música ou do sucesso ou daquilo outro, é porque ela não está no caminho certo. Né? Então eu ouço muito isso e as pessoas são levadas dessa forma, acreditam nisso. Então, quando vocês têm uma maturidade espiritual, sabe quem é você em Deus, o que Deus tem preparado para você, que você vai estar exatamente aonde Ele te plantar, onde Ele quer que você esteja para frutificar, você entende que nada é por você, a sua dependência não tem nada a ver com as forças que você tem que fazer para poder estar. E a gente só depende de Deus. Então, assim, é o que você falou. A maturidade espiritual te faz avançar. Então, se você não tem essa maturidade, ela estaciona, ela vai te estacionar, ela vai te, né, deixar constrangido, vai trazer muitas frustrações, porque realmente a palavra do Senhor, a gente precisa primeiramente ter essa intimidade com Ele, nos identificar, saber verdadeiramente quem somos nele, para depois você estar apto a levar a palavra dele através da sua vida. Ah, que benção. Você falou uma coisa aí que eu fico pensando muito nisso, né? Sobre as pessoas muitas vezes elas falam pra gente como que deve ser as coisas, né? Como é que tem que funcionar. Ah, se você não conseguir é porque não é isso, não é aquilo. Ou seja, são verdades delas que querem ser impostas sobre as nossas vidas. Né? Então, assim, é uma verdade do que ela acredita, e o problema é dela, não é nosso. Desculpa, assim, até ser... Exatamente né? isso. E assim, gente, eu acho que sobre o que a gente está falando aqui agora, sobre a maturidade, eu acho que tem tudo a ver com a nossa jornada, sabe? Né? Eu acho que do ponto da onde a gente conheceu Jesus e até da onde ele quer nos levar, a gente sabe que o destino final é a glória, né? Mas assim, o processo da jornada, e no meio da jornada, a gente vai ter alguns aprendizados, né? E dentro desses aprendizados, eu costumo falar assim que o processo, né, a dor, o processo, o deserto, né, nada disso é permanente. Né? Isso tudo é um preparatório, é um tempo de amadurecimento para você sempre o quê? Subindo de nível. E nem sempre não, na verdade eu nem vou falar nem sempre. Nunca você sobe de nível de 1 para 10. É processual, né, Nilane? Sim, sim. Né? Então, assim, eu vejo que por mais que as pessoas querem ditar e dizer a verdade dela, pessoal, o seu nível tem que ser do 1 para o 7. Senão você não é escolhida, né? Tipo assim, é algo que as pessoas hoje elas querem, né, comandar a nossa vida, querem que a gente querem acelerar o nosso propósito, do jeito que elas pensam que tem que ser. Acho que deve ser E exatamente não é isso. uma verdade, né, de Deus isso sobre nossas vidas. O que você acha sobre isso? Eu também concordo, né? Isso é nítido, vemos muito isso acontecer, de pessoas te colocarem em posição que às vezes não. E você tem que ser muito maduro para dizer não, ainda não é o tempo de estar nessa posição. Primeiro eu preciso passar por isso. Então, realmente chega assim muitas pessoas falarem, não, você já está nesse nível, tem que ir nesse. E você sabe que não é assim que funciona. Se você não passa primeiro pelo processo de início, de começo, meio, você não vai aguentar chegar
no próximo nível. Então, por isso que eu falo que toda vez quando você tem um ministério, né, falando sobre a minha carreira, que é cantar, a gente precisa sim ter essa conexão muito forte com Deus, porque vai aparecer muitas propostas, muitas pessoas com suas opiniões. Então, às vezes a gente pode ir pelo lado da influência, falar, nossa, isso enche os meus olhos, que legal. E aí quando você para um pouco, o Espírito Santo já te toca, você fala, não, calma aí, não é assim, não pode ser dessa forma. Então, é por isso que eu falo que você tem que ter essa conexão com Deus muito grande, o tempo todo com o Espírito Santo, porque a chance de você cair, né, em algo que você não queria, ou então que o Senhor também não queria que você estivesse, é muito grande. E é isso que você falou, justamente por causa de posição, porque todo mundo quer chegar no topo, todo mundo quer chegar lá em cima, e tem que ser tudo muito rápido. Ah, porque é por causa disso, por causa da idade, porque o tempo está assim, a evolução. Então, se você parar para pensar nisso, no tempo das pessoas, você vai com elas. E Deus, ele não trabalha com o nosso tempo. Olha-se na Bíblia, quanto tempo, né, que tudo aconteceu. E assim, o Senhor, ele não trabalha com nossa idade, porque você está com a idade assim, então temos que avançar, porque o tempo está passando, então temos que acelerar. Não, meu amigo, fica na dispensação da graça, confia no Senhor. Se Ele te plantou ali, Ele vai te dar os caminhos, nada vai ser forçado. E o Espírito, quem caminha com Deus tem uma conexão com o Espírito Santo, tem discernimento. Né? Então, não chega para enganar, não, que não vai dar certo. Não chegue com as suas propostas que não tem nada a ver ali com Deus, que não vai dar certo. Então, é melhor se afastar. E é isso aí. Eu procuro sempre ter essa maturidade. Olha, eu falo para você, não é fácil, tá? Não é fácil, às vezes a gente não. paga aqui assim, fala, nossa, super cristã, isso e aquilo outro. Não. Às vezes a gente cai mesmo, mas levanta, porque o Senhor é conosco. Fala, filha, eu te falei, você não pode estar assim. E às vezes acontece sim, não é pagando de super cristã, não. Às vezes a gente cai sim também, né? Os nossos olhos carnais brilham, vibram, querem. Então. Cobiça, né? É isso aí. Exatamente isso. E falando assim sobre maturidade, processo, né, aprendizado, níveis, assim, muitas pessoas, tá? Elas julgam muito os cantores, né? Sim. E por que eles julgam? É o que eu estou pensando agora, tá? Porque eu acho, na verdade, essa é a palavra certa, essa frase, né? Porque assim, e eu já escutei muito isso, né? Porque assim, eles têm um dom maravilhoso, um talento incrível, a voz e de fato você vê pessoas chorando e pessoas aceitando Jesus e milagres acontecendo, coisas extraordinárias através desse tom específico, tá? Só que muitas pessoas acham que o cantor ele não passa por processo. Ele não sobe de nível processual. Né? E às vezes isso. Eu já vi muito isso, né? Então eu estou encaminhando já, já tem uns 20 e poucos anos, sabe? Então já vi muita coisa. E muitas pessoas acham, Nilane, que o cantor, ele, só porque tem uma voz bonita já não tem problema nenhum, não passa dificuldade, é sempre porta aberta em qualquer igreja. É uma verdade que não tem problema nenhum, não passa por nada? Né? Passa por muitos processos e é algo assim assustador que eu falo para você, inclusive eu tive falando isso até em outro podcast que o que acontece a maioria dos cantores hoje, se você perguntar se ele já pensou em desistir, várias vezes vai acontecer de todos eles falarem, nossa, quantas vezes. Mas aí quando a gente cai na real, não, mas não é por mim, não sou eu, não é por minhas forças, é o Senhor que me sustenta e o Senhor vai e nos renova novamente. Eu falo isso por mim. Mas sim, o cantor ele passa, né, por muitas dificuldades, muitos problemas, principalmente se ele é realmente um cantor, né, preparado ali pelo Senhor, ungido pelo Senhor. Ele vai encontrar barreiras, porque o confronto espiritual ele é grande. Né? O confronto espiritual ele vai existir aonde você estiver, porque o inimigo ele não brinca de ser inimigo, ele não brinca de ser, né, opositor. Então assim ele vai tentar te barrar, ele vai tentar te frear, ele vai tentar de todas as formas, porque ele sabe o que pode acontecer, ele conhece muito bem,
né, o que é o louvor, um verdadeiro louvor de um adorador que está ali para adorar em espírito e em verdade, fazer realmente a obra do Senhor. Ele conhece o poder que isso tudo tem, ele sabe disso. Então, ele vai tentar todo o tempo te defamar, criar intrigas, principalmente quem tem um problema emocional da mente. Eu confesso para você que teve uma época aí que eu tive que jejuar mesmo, pedir ao Senhor para poder se combater ali aquela aflição da mente, porque não existia, não me abalava o que vinha dos outros, de outras pessoas, mas a minha mente, ela produzia o tempo inteiro coisas negativas, que eu não iria conseguir, As setas, né, inflamáveis, né? que existem pessoas melhores, para que eu estou nisso? Então, isso sempre vai existir. E quando ela tem essa abertura em nós, na nossa vida, o inimigo ele vai trabalhar de forma surpreendente para que realmente ele vai te bloquear. Então, acontece sim, acontece até no meio cristão mesmo, de você encontrar batalhas ali, dificuldades, astúcias do inimigo, né, intrigas, confusões, de você falar, eu não vou entrar nisso não. Já teve momentos de fazer uma ministração em uma igreja em que estava ali totalmente preparada, conectada nos céus, o Senhor fez maravilhas, mas por debaixo dos bastidores estava músico ali se pegando, pouco querendo sair na porrada ali um com o outro, e eu pedindo misericórdia para não sair da graça e olhando aquilo tudo e me afastando para mim não, né, porque tinha outra ministração para acontecer depois daquele evento ali que estava acontecendo. E eu sempre ali conectada no Espírito Santo, pedindo, Senhor, me blinda, porque eu não quero entrar nisso, e vendo ali músicos discutindo, brigando por causa de instrumento, por causa disso e aquilo outro. E eu ver que aquilo ali era laço do inimigo. Então, sempre acontece, no nosso meio sempre acontece esses problemas, essas dificuldades que vêm mesmo para te bloquear, para te impedir. E eu falo isso que a maioria das vezes acontece. Assim, tem que jejuar muito, tem que orar muito. Eu falo que não é fácil. Toda vez que acontece uma ministração, tenho certeza que às vezes o Senhor fala assim, ó, ora, porque o combate vai ser grande, vai existir. Se tiver tudo muito fácil, desconfie. Se tiver tudo, foi tudo maravilhoso, entrei, saí, nada, não, alguma coisa aconteceu, não tá bom, não tá normal, vai existir um confronto. Você vai ser confrontado. Mas quem está em Cristo sempre vence. Quem está conectado no céu sempre vence. E estamos cientes que, a partir do momento que você abre a boca para falar do Senhor, seja através ali da pregação, seja através do louvor, seja através de uma mensagem que você vai enviar a alguém, você vai ter um confronto. Né? Então, tem que estar muito bem preparado em Deus, para você saber discernir as setas que vão chegar. Porque o inimigo ele vai tentar te parar, ele vai tentar de alguma forma. Né? Então, mas nós somos mais que vencedores, isso não vem para nos amedrontar, né? A palavra de Deus nos dá toda essa autoridade debaixo do nome de Jesus e ele cai por terra, porque não tem como, né? Então, assim, o nome de Jesus é poderoso para todas as coisas. É exatamente isso, meu amigo. Existe sim esse problema. Existe também, né, para os cantores. Muito, Né? muito. Tem processo, tem deserto, né? Tem problemas para resolver no cotidiano, né? Não tem jeito, né? É porque, infelizmente, tá? Eu tô te falando uma verdade que você sabe disso, né? Que muitas pessoas acham que cantor, tá tudo bem, Fácil. é fácil, né? Vai. Falar em fácil, no mundo da facilidade, me diz uma coisa. Você acha que existem pessoas despreparadas emocionalmente, espiritualmente, sem maturidade, que elas hoje assumem lugares que não deveriam estar ainda? Olha, eu falo para você que muitas pessoas, elas podem ter entrado, sim, com a maturidade, com toda a experiência em Deus, saber de tudo que o mundo espiritual ali fornece, né, através desse confronto que a gente acabou de falar. Mas, no meio do caminho, muitas pessoas se perdem, né? Hoje, falando no meio da música, principalmente, dos cantores, é um meio muito fácil de você se corromper. Né? Então, eu falo para você isso de coração, que é muito, muito fácil, porque você ali não pode estar sozinho. Você tem que ter conexões com outras pessoas,
principalmente para lugares que você é convidado. Então, tudo isso você tem que saber realmente entrar, sair, guardar teu coração ali, porque às vezes podem surgir propostas indecentes, propostas que não deveriam existir ou você aceitar. Então, existem pessoas que se perdem, né? E a partir do momento que você se perde nesse meio termo, o Espírito Santo de Deus ele deixa de agir na sua vida, através de você. Então, ali você passa a ser apenas um artista, um cantor que pode cantar mil maravilhas, Cantor artista. ter, Já nome, já diz, já. ter a melhor técnica vocal e você vai continuar sabendo cantar, mas o principal, que é o Espírito Santo, ele já tem afastado há muito tempo. Então, isso é muito nítido para quem é espiritual identificar. Fulano se perdeu, fulano está ali, mas não está despreparado, fulano está ali, mas não tem capacidade alguma, né? Porque eu te falo uma coisa, para você levar o nome do Senhor Jesus, você tem que estar preparado para qualquer lugar que você for. Não vá despreparar porque é cantor, vou só ouvir. Não vá, porque a queda ela vai ser grande, né? E o nível de guerra é muito grande, né? Exatamente. Então é por isso que hoje a gente olha assim e fala, nossa, como é que pode, né? Fulano se perdeu, cantou fulano de tal. Eu falo para você de todo o coração quantas decepções eu já tive. De admirar o trabalho, de cantar canções de certos cantores e às vezes encontrar eles ali nos bastidores ou então ali fazer né, um evento participativo com esse cantor e você conhecer ele nos bastidores e ver que não é nada do que você imaginava, né? Aquela soberba, aquela grandeza, então assim de não te atender ou então né, não dar aquela atenção e você perceber que aquela pessoa ela se coloca ali numa posição onde eu sou o melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Existem essas pessoas que a gente fala, fulano se perdeu. Mas não são todos, existem sim outras pessoas, outros cantores, né, que fazem a obra seriamente. Mas existem muitos sim que já se perderam. E isso é muito sério. Não vou dizer para você que é difícil. Você tem que estar assim conectado em Deus para que isso não aconteça. Mas isso acontece o tempo inteiro. A chance de você cair é muito grande. Muito, muito, Né? muito grande. Porque existem muitas propostas que se você não estiver conectado em Deus, você aceita. E depois você vê, nossa, tá vendo? Se eu tivesse aceitado aquilo, o que tinha acontecido comigo? Olha a fama de fulano, olha para onde ela poderia ter me levado. E os nossos olhos brilhar ali, querendo aquilo. Falo, meu Deus, não tá bem, Jesus tirou do meu caminho. Graças a Deus. Mas acontece. Nilane Silva, né? Você relatou um tempinho atrás agora sobre as vozes. Muitas vozes vêm. Me diga uma coisa. Quais foram ou qual, né, foi o seu maior desafio, né, na sua trajetória? Olha, o meu maior Já pensou desafio. em desistir? Como eu falei para você, às vezes a gente acorda e fala, eu poderia ter sido, né, não ser cantor, ou então não aceitar isso e aquilo outro, esses projetos que nos cantam e tal, e seguir outra função, mas às vezes a gente para e pensa, não, mas eu não faço isso por mim, isso não é de mim, é o Senhor que comanda, então é algo do Espírito Santo de Deus que faz todo esse mover, mas existe sim momentos, né, que às vezes a gente fala, não, eu não queria ser isso, eu queria ser outra coisa. Eu falo para você, eu nunca quis ser cantora, não. Era a única coisa que eu não pensava, é tanto que a gente se especializa em outras coisas, como empresária, mas cantor era a única coisa que eu falava assim, não, deixa para outra coisa, assim, porque eu via muitos exemplos, né, de cantores falar, não, não quero depender de agenda de igreja, de ofertas de igreja, né? Eu também pensava, falando, também não quero depender de ofertas, se eu não quero disso. Então, olhando para esse outro lado, né? E às vezes o Senhor nos pega pelo laço e fala, não, quem te sustenta sou eu, quem faz sou eu, quem tira e dá sou eu. E às vezes a gente abaixa ali a cabeça e fala assim, eis-me aqui, Pai, leva-me onde o Senhor mandar e precisar.
Então, eu confesso para você, era a única coisa que eu não pensava, tanto que eu sempre me especializei em outras áreas. Ano passado que eu tive aí, né, 2 músicas inéditas e voltei a fazer agendas novamente. E confesso que não tem sido fácil. Temos aí uma agência que cuida da nossa parte de eventos públicos e igrejas. Até isso o Senhor nos proporciona. Com Que tão legal. pouco tempo, né? E eu fico, rapaz, meu Deus do céu, como tu és maravilhoso na minha vida, Uhum. porque não é tão fácil falando como cantor, que está praticamente, por mais que eu iniciei desde os 5 anos, quando eu comecei a levar a carreira profissionalmente, que não tem nenhum ano, o Senhor providenciou agências que cuidassem de toda a parte, né, essa parte burocrática. E hoje eu já sou documentada para fazer eventos públicos. Que Coisas que legal. muitos cantores que estão aí há 20, 30 anos ainda não são. Porque exige, sim, um investimentos, né? Hoje, as Uhum. prefeituras, para poder colocar um cantor documentado, ele tem que ter algumas regras As internas. regras, entendo. Então, eu já tenho, né, tudo isso em mãos, até pelo Estado, pelas prefeituras, já é totalmente apto. Então, eu falo, quem fez? O Senhor. Então, quando a gente está na brecha, está no caminho, o Senhor ele vai abrindo as portas. Ele vai abrindo os caminhos. E eu falo para você que é exatamente assim, dessa forma. Não tem como você correr. Eu deixo tudo nas mãos do Senhor. Aonde Uhum, Ele me uhum. colocar, estarei. Aonde Ele me enviar, estou indo também. E o Senhor tem nos abençoado, tem me abençoado de maneira grandiosa. O que o Senhor faz na minha vida. Eu falo que em todo momento que eu puder falar, eu sempre vou falar. O Senhor, ele faz coisas extraordinárias que eu nunca imaginei, que é o testemunho do meu filho, né? Todo mundo, quem sabe disso é o pessoal da minha igreja. O que eu passei o ano passado, né, com meu filho em depressão, um adolescente. Então foi totalmente doloroso para mim, mas aprendi muito na dor também. Uhum. E foi um processo que o Senhor me mostrou verdadeiramente ali quem sou eu de verdade no íntimo ali do, né? Então assim foi uma dor que hoje eu posso dizer, Senhor, obrigada por tudo. Hoje meu filho totalmente independente, não toma mais medicação. E eu orava sempre, uma outra oportunidade eu vou contar esse testemunho. E meu filho ele foi internado, né, em uma clínica Uhum. psiquiátrica Nossa. justamente pelo fato da depressão na adolescência. Foi algo que aconteceu que me abalou de uma forma que eu não esperava. Foi tudo muito de repente. Foi onde Uhum. eu descobri que ele era autista, e tinha outras comorbidades envolvidas, e meu filho ali envolvido em uma depressão, se cortando, e eu não saber o que fazer, e só correr mesmo ali para o joelho, para a oração. E hoje eu poder dizer que meu filho é livre disso tudo, Glória a eu Deus. falo que foi a coisa mais importante que o Senhor poderia ter me dado, assim, de presente, de falar, olha como eu te amo. Eu te mostrei o lado da dor, mas agora eu estou te mostrando que eu posso todas as coisas. Então Uhum. não temas, só faça o que eu te peço. Então, hoje eu falo, Senhor, eis-me aqui, sou um instrumento teu, usa-me para curar, para libertar, para levar a tua palavra da forma que o Senhor queira, né? Eu sei que ele não precisa de mim, o Senhor, Deus, ele não precisa de nós, o Senhor não precisa de ninguém, né? Nós que precisamos dele e encontramos esse prazer em servir. É, então, assim, hoje eu encontro esse prazer, né? Como eu falei para você, não quero ir, não quero ser cantora, não quero ficar em igrejas dependendo de oferta, não. E o Senhor olhar para mim, não, peraí, calma aí que eu vou te mostrar aqui o outro lado, como é que funciona de verdade. Quando me pegou ali pela experiência, e hoje eu posso te dizer que tudo que eu faço é com imenso prazer de servir. Porque o que o Senhor Uhum. tem feito por mim é muito inexplicável. Só eu mesmo e Deus sabe, né, lá no íntimo, as dores, as curas que eu obtive para hoje poder estar, né, falando aqui com tanta propriedade para dizer que vale a pena você servir por amor. Uhum. Parabéns. Parabéns por ser essa mãe corajosa, tá? Porque hoje tem muitas pessoas assim passando isso, né, com seus filhos, mas não sabe onde encontrar a solução, né? Tanto pro lado da saúde mental, vou falar assim, né, nessa parte,
E, na verdade, e tanto pelo lado também do diagnóstico, né, de autismo, entre outros diagnósticos que hoje estão assim, né, muitas mamães têm descoberto, né, e não tem sido fácil, né? Então, parabéns por essa coragem de falar, abrir aqui. Eu tenho certeza que Deus marcou esse dia para você falar para elas também, porque elas sofrem muito, sabe? Sofrem muito, não só pelo diagnóstico de um autismo nível 1, 2, né? Tem uns níveis, né? Mas também pela depressão, a crise de pânico, ansiedade, né? Muita gente enfrentando isso não sabe como é, buscar ajuda, né? Então, é muito bom saber que você superou isso, né? Além da medicina que Deus ele permitiu, né? Os cuidados dos médicos, dos especialistas, né? De cada área, em saber que você também descansou em confiar em Deus, né? Então, você, mamãe, né? Pai que está escutando esse podcast, existe uma solução, tá? E eu mesmo já fui testemunha disso, de estar enfrentando um luto, uma crise de pânico, né, onde eu fui no fundo do poço, perdi praticamente tudo, né, e mesmo sendo um cristão e fazendo tratamento, tal, e saber assim que Deus ele me deu escape, porque eu, além de recorrer tudo que tinha que recorrer, tinha alguém que poderia fazer algo maior, que é o milagre, né? Então, eu venci o tratamento com a 50% dele, né? Tipo assim, teria teoricamente que fazer mais um tempo X, sabe? E foi assim, extraordinário. Foi extraordinário o encontro que eu tive com Deus, tá? E um deles foi até lá em BH, que eu estava num lugar que se chama Estância Paraíso, lá da Igreja Lagoinha, sabe? É um espaço da pastora Zenete. Tem muitas pessoas que vão para lá fazer um retiro lá. E foi algo muito, muito, muito assim. Gente, tenta encontrar palavras. Foi algo assim muito assustador, podia até falar assim, do que Deus fez naquele lugar. Porque eu descobri que eu estava ainda em luto depois de 4 anos. Né? Então, assim, Deus me visitou de uma forma muito poderosa. Então, assim, essas coisas a gente só encontra em Deus, sabe? Porque eu estava buscando, queria que Deus me curasse, queria que Deus me, sabe, fizesse algo extraordinário na minha vida, porque eu não queria mais carregar aquela dor que eu carregava, aquelas crises que eu carregava. E, de fato, um dia eu acordei e sabia que aquele dia tudo ia ser diferente. E, de fato, foi diferente, né? Foi diferente. No próximo dia eu já não precisava mais tomar medicação para dormir. E assim foi, sabe? Então, assim, foi algo assim, como eu digo, eu tento buscar palavras certas, mas eu falo assim, foi assustador. Às vezes, até o que Deus faz é assustador, Sim, né? Ele é especialista, tá? Em ambientes caóticos. Ele é especialista em exatamente, ambientes sim. que você, quando você não tem mais recursos emocionais, psíquicos, seja o que for, financeiros, aí que ele entra no deserto, no Vale dos Ossos Secos e diz: deixa comigo, agora eu vou agir. É exatamente isso, meu amigo, Né? porque eu falo para você que eu conheci um lado da dor de uma mãe, onde Uhum. você acabou de citar que a gente não tem o que fazer. A nossa dependência é 100% Jesus. Falo, meu Deus, se não for, se o Senhor não entrar em ação, eu não tenho experiência, não tenho expectativa em médicos, em medicação, nada disso vai adiantar. Então, a minha esperança está somente em Ti. E eu confesso para você que foi uma época que quando tudo isso aconteceu, isso não estava nem programado para me falar aqui. Quando tudo isso aconteceu, foi muito de repente, foi do nada, sem explicação.
Então, quando surgiu, né, esse caso do meu filho entrar em depressão e ali ele falar, hoje para uma mãe ouvir de um filho, mãe, eu não quero viver, eu não quero viver, e se você vê seu filho entrar em crise, você não ter o que fazer, é desesperador. É algo que você não tem ali o controle de nada e fala assim, eu só preciso, só dependo de ti. E aí, o que o senhor quer tratar em mim? Porque doeu mais em mim que nele. Então, eu todo o tempo ali, eu correndo atrás de médicos, dos melhores psiquiatras, os psiquiatras, e tentando entender o que estava acontecendo, até que um dia nem os médicos conseguiam entender também o que estava acontecendo, porquê daquilo tudo. E aí, quando eu chegar a falar, Senhor, eu sei que o Senhor está tentando tratar alguma coisa em mim, porque isso está doendo em mim. E foi um ano jejuando, orando, pedindo a Deus direção. E toda vez quando precisava entregar alguma medicação para o meu filho, eu falei, esse é o último, em nome de Jesus, é um dos últimos que vai acontecer. É menos um. Falava todos os dias. E aí, hoje, eu posso dizer para você, tudo aconteceu. Hoje, meu filho, ele tem 17 anos, é um adolescente extremamente consciente. Ele, sim, é um autista nível 1, teve aí essas frustrações. Tem, sim, algumas frustrações ainda, mas nada se compara ao que ele passou. A depressão totalmente vencida. Ele precisou ser internado em uma clínica psiquiátrica, né, como eu falei. E foi lá que eu fui 45 dias com várias equipes médicas, de mais de 10 médicos ali, sempre para estar orientando, para estar verificando ele 24 horas, para ter o diagnóstico de autista. E até eles entenderem que ele era autista. E por isso que ele não se identificava então com lá que você algumas descobriu. coisas. Exatamente, foi lá. Foi Entendi. 45 Quantos anos dias mesmo com ele equipe tem? médica. Ele, quando eu descobri, ele tinha 14 anos. Nossa. E eu falo que foi da pior forma possível. Né? Eu falo que quando o psiquiatra reuniu comigo, que falou, olha, ele tem sim um nível de depressão. O nível de depressão dele estava avançando. E o seu filho é autista, ele não se entende com muitas coisas, muitas frustrações. Então, esse é o motivo dele falar aqui para você sempre que ele não quer viver. Ele não se identificava, ele não se via dentro de um mundo, de uma realidade assim que para ele é diferente. Então, eles tiveram que fazer vários ali com a equipe multidisciplinar, né, que são vários profissionais da área, para poder conseguir entender o que estava acontecendo com ele. E depois disso tudo ali, ainda não foi assim, saiu dali da clínica. Não, continuou o processo e as medicações aumentaram, né? E eu sempre falava, é menos um. Toda vez que eu precisava entregar ele alguma medicação, em nome de Jesus. E sempre orando, sempre É assim que eu declarando, fazia. e declarando ali, falava, Senhor, meu filho é teu, não tem como, aqui é tua herança. E eu sempre declarava isso sobre a vida Aleluia. dele, e hoje, até hoje, sempre. Né? E hoje eu vejo meu filho, para a glória do Senhor Jesus, um rapaz totalmente ali consciente de quem ele é, não precisar hoje de medicação nenhuma, somente ali algumas medicações para dormir e tal, mas nada do que era antes. Isso para mim é um presente Meu divino, Deus. é um presente que o Senhor me entregou e falou, olha, tá vendo, você passou pela dor, agora você entende que você pode todas as coisas, né? Porque eu sou contigo. Então, eu falo para você que vale muito a pena servir o nosso Deus. Vale muito a pena. A gente fica pensando assim, né? Se uma dor que nós adultos passa já é algo terrível, né? Lidar, né? Imagina uma mãe passar isso tudo que você passou, né? É algo assim avassalador. Por quê? Se dói na gente, a gente sabe lidar com isso é horrível, né? É horrível você saber como vai lidar com uma depressão, com uma crise de pânico, né? Com um diagnóstico do que for. A gente já fica assim, Deus, o que eu vou fazer? Mas, Nilândia, eu vou te falar uma coisa, tá? Eu acredito plenamente que a gente sofre muito mais Sim, demais. quando é nos nossos filhos. Quando acontece com nossos filhos, acho que a dor, não posso nem falar que é dobrado,
é coisa assim de 10 vezes mais, 1000 vezes mais, não sei. Né? Realmente é a gente como é que fala? Na moinha? Enfim, é amassado mesmo, triturado, né? É, o vaso sendo ali realmente, sabe, reestruturado ali, quebrado e eu vou fazer de novo, porque é uma dor horrível. Porque se a gente vê nosso filho, né, quando se machuca ou tá doente, né? Eu tive uma pequenininha, hoje já tá com 11 anos, ela teve, na primeira idade dela, né, na primeira infância, ela teve, assim, 4 pneumonias, uma atrás da outra. Foi algo assim que, de ela chegar roxa assim, no hospital e assim, praticamente, o pessoal, todo mundo assustado, sabe? E isso acabava com a gente, sabe? Emocionalmente, espiritualmente. Falei, meu Deus, era algo horrível, sabe? Que a gente presenciava. Então, assim, a gente sentia uma dor, sabe? É diferente quando a gente está ruim, sabe? Quem tem filho sabe disso. Imagina você, sabe, ter que levar seu filho para uma clínica. Eu sei que às vezes a gente não pode classificar. Talvez tem pais que estão aqui hoje dizendo, a dor do meu filho é outra, o problema é outro. Não, não estou dizendo sobre níveis que um problema é maior do que o outro, sabe? Mas, enfim, eu sei que não é fácil, independente do que for. Um acidente, né? Se você tem um filho especial, seja de síndrome de Down, ou algum tipo de paralisia, ou qualquer tipo de deficiência, não é fácil, sabe? E que tem coisas que a gente sabe que Deus ainda, ele pode intervir de maneira com, com as mãos poderosas dele. Na verdade, ele pode intervir em qualquer área e qualquer zona de enfermidade. Mas a gente sabe que algumas coisas são recuperáveis a um longo tempo, ao longo de um tratamento que ele permitiu, e outras têm paizinhos e mamães que é uma dor que ele vai carregar e Deus vai dando graça para ele, né? O resto da vida, né? Então, assim, realmente, Nilane, não deve ter sido nada fácil, Não foi, né? não foi. Não Só deve ter Deus e sido. eu sabem de todas as coisas. Meu Deus. Eu falo que isso tudo foi mais para mim. Eu falo, Senhor, eu sei que o Senhor está me tratando em alguma área, porque está doendo muito em mim. Eu já não tenho mais forças. Eu já não sei para onde correr, o que o Senhor quer tratar em mim. E foi ali onde eu me aproximei muito, sabe? Eu falo para você que diante de tudo isso que eu vivi, dessa dor, que eu acredito que mãe passa, pai passa sim, mas a mãe, ela sente muito. E assim, quando eu comecei a perceber isso, eu falo, meu Deus, o Senhor está tratando alguma coisa em mim, porque está doendo demais em mim isso. Eu não Uhum. tenho para onde correr, a não ser orar. E foi onde eu me aproximei muito do Senhor e eu percebi o que Ele precisava trabalhar em mim, em relação a ver outras pessoas, a ter empatia no outro, a entender o outro. Isso me fez crescer também, sabe? Principalmente de conseguir ter esse lado de entender o porquê. Se aquela pessoa te fere, se ela está te ferindo, se ela está te agredindo, isso corresponde muito mais o que ela sente, muito mais o que ela está passando do que de você. Então, eu acredito que o Senhor, Deus, ele queria me mostrar muitas coisas através disso Uhum. também. Uhum. Porque daí você consegue aprender que o que o outro sente, diz, fala, as ações, diz muito mais sobre ele, não de você. É. Então, eu sei que foi um campo que ele trabalhou nessa área, principalmente que quando a gente vai, né, precisa ministrar, precisa estar em ambientes e você identifica que certas pessoas não vai se identificar com você, não vai, vamos dizer assim, não vai com sua cara. Então, às vezes a gente se frustrava, eu me frustrava, falava, meu Deus, o que tem de errado comigo? E foi um meio que eu entendi, o problema não é comigo, o problema é dessa pessoa de alguma forma, de alguma área que ela tem. E o meu filho, ele me ensinou muito isso. As ações dele, o problema dele fazia ele ter visões sobre outras coisas que não era real, que não estava acontecendo. Então Uhum. eu tive que aprender a lidar com a Aprender. paciência, com o entendimento que ele tinha, com a visão que ele tinha sobre o outro, né? Sobre ele achar que muitas das vezes ele não conseguia ir para a escola porque ele achava que estava sendo julgado pelos colegas.
E eu que sentia a mesma coisa, ter que explicar para ele de uma forma que ele entendesse que o problema não era ele. Uhum. Então, o Senhor me trabalhou muito nisso. Então, por isso que eu falo para você, ele passou por isso tudo, sim, mas eu confesso que eu fui muito mais trabalhada nessa área, sabe? Principalmente de entender esse lado humano, esse lado de cada pessoa, e entender que cada pessoa carrega consigo algo que corresponde a ela e não a mim. É. Então, julgamentos, falsidades, críticas, isso Uhum. vai dizer sobre o outro, não sobre mim. E a gente aprende a se blindar e a Sim, entender. sim. Você cresce. E eu cresci na dor. É difícil falar isso, Foi né? forjada no fogo, né? Meu Deus, não queria não. Eu falo, Jesus, eu não queria não passar por isso de novo. Mas quando eu vejo quem eu me tornei, valeu a pena. E Deus sabe, né? Onde você vai suportar, onde você não É vai. verdade. A gente sempre quer questionar os métodos de Deus. A gente questiona. Querendo ou não, a gente questiona, sabe? A gente sempre fala o porquê, mas por quê? Mas é o pra quê, né? É o pra quê. Eu acredito que cada um tem uma história com Deus, né? E, de fato, eu acredito, Nilane, que esse processo de dor, sabe? Isso foi tudo para moldar você também. Moldar o seu propósito, moldar também, né, a sua jornada para que amanhã ou depois, com esse testemunho, muitos pais escutando, vai dar esperança, né, em saber que tem a solução, que Jesus pode todas as coisas, para ela confiar em Deus. Então, assim, eu sempre penso nisso também, sabe? Ele, no mesmo tempo que ele nos ensina, ele permite a gente passar por essa dor, a gente acaba sendo um canal de bênção ainda para outras pessoas depois. Exatamente isso. Hoje Né? eu vejo e percebo isso em muitas coisas. Hoje eu falo que tem muitas mães, né, que compartilham, principalmente na escola, quando sabe da minha trajetória com meu filho, sempre quer conversar Uhum, comigo sobre. E eu vejo quanto que elas estão ainda adoecidas, quanto que isso adoece, uhum, né, o meio familiar, quando você não tem os caminhos ou você não uhum, tem o apoio. E então, assim, quando você não tem o apoio, eu falo da parte é, é, psicológica, de psicólogos, de médicos, ou até mesmo da rede onde você pertence, quanto que isso fica pior, principalmente uhum, para muitas mães que não têm esses recursos, né? Para muitas mães que não sabem ainda ter as habilidades, para onde que vai, para onde que corre, pro socorro, porque eu vejo isso no olhar de muitas mães, elas pedindo socorro porque não tem ação, não sabe os uhum, caminhos. E quando eu descobri os caminhos, a potência, né, que é uma mãe, quanto que ela se fortifica nesse meio para lutar por um filho, porque você traz as forças, meu filho, você não sabe da uhum. onde, o Senhor te traz as forças assim, para você lutar ali pelo teu filho, que você, meu Deus, da onde que eu tirei A isso? leoa mesmo. É tanto que eu fiz um podcast na escola para justificar que era uma mãe diferenciada que teve ali, que fez acontecer, né? Nossa, que E eu legal. falava, gente, até eu não sei nem como que eu, né, me transformava nessa pessoa tão forte, porque eu não era forte, eu por dentro eu ficava totalmente pensando, meu Deus, eu vou desabar a qualquer momento. E o Senhor nos fortifica, né? Nos ensina, nos dá os caminhos. E hoje eu falo para você, eu fui um caminho, uma porta de, assim, uma pessoa que pôde ajudar outras mães de uma forma com o meu conhecimento. E eu fico muito grata por isso, em poder compartilhar esse acontecido e outras mães se espelharem, perguntar, mas como é que foi, o que aconteceu, como que você fez, e falar também dos caminhos, mas principalmente de ter ali o Senhor como sua base, porque somente Ele pode cuidar de você, Uhum. né? É uma força que você carrega, mas quem te tá dando essa força aí não é você, é o Senhor. Falava, não sei nem por que eu estou aqui, porque eu estou, meu psicológico extremamente abalado. Uhum. E o Senhor me renovava todos os dias. Todos os dias ele me renovava. Eu podia estar no Amém. final do dia totalmente acabada, mas no outro dia eu tinha forças. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Muito bom, muito bom. Que Sim, história, né? Que extraordinário, sabe? Tudo que Deus fez e está fazendo na sua vida, né? Falar em extraordinário, a gente está chegando aqui no finalzinho do podcast.
Eu queria, né, que você falasse para a gente sobre os seus projetos, né, sobre o que já foi gravado. Para quem não te conhece, conhecer um pouquinho da sua história e da sua jornada das músicas, o que foi gravado. Fala pra gente. E a gente também quer ouvir uma palhinha aqui de alguma coisa aí, Bom, né, pra gente conhecer. voltando aí então, né, para Ministério Nilane Silva, Aham. gravamos, como eu falei para você, gravamos duas músicas inéditas, lindíssimas aí para quem conhece o Pastor Lucas, compositor da canção Maior Pintor do Mundo, né? A outra que é Escape, é muito conhecida também. Fez essa produção dessa canção, é o compositor da canção Quase Nada, uma canção que eu gravei ano passado. E tem também a canção Se Eu Não Te Adorar, Uhum. uma das canções aí que tem me relatado muitos testemunhos lindíssimos de pessoas falando, nossa, essa canção falou comigo e eu estava no nível de depressão e o Senhor fala comigo, se eu não te adorar, não vale a pena existir. Então é exatamente isso, estamos aqui, se somos o que somos para adorar o Senhor, e essa canção fala exatamente sobre Uhum. isso. São duas canções belíssimas, estão aí no Spotify, em todas as Uhum. plataformas de músicas. E estamos entrando aí em 2026, logo, logo, com um projeto novo. Temos músicas novas a serem lançadas. Ó, que Tem uma legal. canção aí lindíssima também para ser produzida, juntamente com o nosso produtor Jackson Dias. É uma canção que fala da volta de Jesus, né? Pouco tem se ouvido hoje falar da Que volta do benção, que Senhor e benção. tudo acontecendo e a gente Uhum. não se atenta, né, para o que está Uhum. acontecendo, que a volta do Senhor Uhum. tá para a qualquer momento. Uhum. E essa canção, ela fala exatamente sobre a volta de Jesus. Então o projeto está lindíssimo. Temos muitas outras canções previstas para esse ano. E é isso aí, onde o Senhor tem Ah, que trabalhado. legal, que legal. E tem algumas dessas aí que você. Não sei se hoje as cordas vocais estão lubrificadas. Se eu não te adorar, a É? canção que tem tocado muita gente. Eu falo Ah, porque eu que tenho legal. recebido no direct, né, do Instagram lá, o pessoal falando muito dessa canção, Que que é benção. a canção que diz: Se eu não te adorar, Senhor, não faz nenhum sentido existir. Se eu não te adorar, Senhor, eu perco a vida em mim. Sou apenas um grão, tu és imensidão, a essência da adoração. Então, para quem quer ouvir, pode acessar Que lá no Spotify. lindo. É uma canção lindíssima do compositor Tony Ricardo. Gente, produção, vamos aplaudir aí, produção. Pode aplaudir no podcast, né? Que benção, parabéns, que lindo. Amém. Que voz abençoada. Olha, de fato, eu desejo tudo de bom para você, para sua família, para seu filho, para seu esposo. Eu acredito que, assim, os desertos, sabe? Ele, eles vêm, sim, na nossa vida, os processos, mas, sabe, o que Deus, ele tem, né, para nos revelar do futuro, do nosso destino, através desse processo da nossa jornada. E tudo que a gente passa é apenas, né, os aprendizados da vida, né? Para a gente amadurecer, para nos forjar. É lógico que se fosse para a gente escolher, né, Nilane, a gente falaria assim: chega, Deus, já passei por tantas coisas, eu não aguento mais. Mas, infelizmente, né, faz parte, né? Somos provados o tempo todo. E eu quero desejar para você tudo de bom, sabe? Que sua voz possa. Já chega, na verdade, né, no Brasil todo, mas que possa atravessar fronteiras Amém. mais e mais, Em né? E nome de pessoas serem Jesus. curadas, salvas, libertas, né? Que o seu testemunho possa estar, sabe, trazendo esperança para os papais, mamães, seus filhos especiais, pessoas também que têm depressão, seja pai, mãe, né? Então hoje a gente vê muitas pessoas com esse diagnóstico, né? Muitos passando por esse momento de querer até desistir da vida e saber que basta uma palavra de Deus, né? Basta uma palavra que tudo
vai mudar, né? Tudo vai mudar e ela tem sim esperança, tem como ter esperança, não tem? Sim, com certeza. E nós, como servos do Senhor, né? Eu falo de todas essas bênçãos e esses processos, essas lutas, dificuldades e vitórias. Eu falo que servimos ao Senhor não pelo que Ele faz, nós servimos a Ele pelo que Ele é. Eu Uhum. sei que o Senhor me entregou muitas vitórias. Sou extremamente grata, como eu falei para você, a libertação do meu filho, né? E outras coisas mais que têm Uhum. acontecido. Então, assim, servimos não pelo que ele faz, servimos pelo que ele é, porque É, ele pode todas as coisas. Então, como cristã, eu falo isso. É um prazer servir, é um prazer dizer que eu levo a palavra do Senhor através dos amém. louvores. É um prazer dizer que eu sirvo um Deus vivo que pode fazer todas as coisas no momento certo, no momento em que ele acha viável, não no meu momento, porque eu já me desesperei muito por querer no meu momento e entender que ele faz no momento dele. Então, sou grata ao Senhor, serva do Senhor, né? Apta a dizer, falar, Senhor, estou aqui, Uhum. envia-me aonde for preciso. E eu sou grata também a você por estar aqui, abrindo essa porta, né, para poder estar falando do meu testemunho, da minha vida. Eu tenho certeza que vai edificar outras pessoas. Eu não sei quantas pessoas, mas que seja uma. Eu sou grata ao Senhor por ter alcançado. E é isso aí. Para quem quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, Isso eu ia te falar agora. Nilane Silva Oficial. Tem muitas coisas ali para acontecer. Eu vou estar compartilhando muitas coisas legais. Inclusive, vou estar mais presente lá nos stories, né? Para poder estar falando um pouquinho, que às vezes eu vejo que as pessoas também gostam de estar ouvindo o que eu tenho a dizer Uhum. durante o meu dia a dia. Nilane Silva Oficial. Vai ter muitas coisas novas e pode me acompanhar também em todas as plataformas de música. Dizer que é um prazer estar aqui. Quantas vezes você me convidar, Ah, que estarei. É uma honra legal. falar do nome do Senhor. Foi uma benção. E só tenho a agradecer. Muito obrigada por esse espaço riquíssimo que Uhum. você está me dando aqui, de estar podendo levar a palavra do Senhor. Amém. Seja bem-vindo mais uma vez, né? E Amém. volte sempre. Aquele ditado da igreja. Volte sempre, e se quiser, fica aqui com a gente. Amém. Sei que aqui é uma porta É de verdade. que Muito bom. Muito obrigado. Parabéns por tudo, por todo esse projeto, por sua história, pela sua superação. Muito bom. Pessoal, né, agradeço vocês que nos escutaram até agora. Olha, foi sensacional. Você viu como é importante você curtir, comentar, compartilhar? Olha quantas pessoas precisam ouvir esse podcast, gente. Não perde tempo, não. Se inscreve aí no canal se você não se inscreveu ainda. Comenta aí, curte e compartilha, tá? Eu tenho certeza que Deus vai te retribuir. Muito obrigado por mais uma vez estar nos assistindo aqui no ID Podcast, tá? E até mais. Deus te abençoe. Até a próxima.